acadêmica, né? Eu senti que quando eu terminei a graduação, eu precisava fazer uma especialização, ter mais contato com a assistência, com os pacientes, né? Embora havia um estímulo, até por parte dos professores, de fazer um mestrado direto, né? Mas eu senti que o caminho era a residência. E aí, quando eu terminei a residência, a escolha, né? E aí foi um outro divisor de águas na minha vida. Porque eu tinha a escolha de continuar lá na UEL, um laboratório incrível, né? Com os professores, com os recursos que, né, talvez limitados, mas com super otimização daquilo que se tinha, né? Enquanto equipamentos, enquanto raciocínio, né, científico. Né? Então, assim, tinha a possibilidade e tinha a possibilidade de sair, né, da cidade de Londrina. E aí foi quando, eu tinha 24 anos na época, foi quando eu fiz uma autoavaliação até. Né? Eu falei, poxa, a minha infância toda, a minha vida inteira na cidade de Londrina, morando com a família, com os pais, tendo o conforto da casa, né, tendo ali... eu já percebi uma diferença da minha maturidade com os meus colegas de faculdade que moravam sozinhos, que tinham... Vindo de fora. Então, assim, aquela autoavaliação constante. Falei, poxa, eu acho que eu preciso amadurecer, eu preciso voar algum voo diferente daquele que eu estou voando, quer seja pela combinação de conhecer uma escola nova... quer seja por uma questão de se aventurar aí numa vida em que eu preciso ser protagonista da minha própria vida, né? E aí acho que juntou tudo isso, né? Então, um desejo de querer vir para São Paulo, ou, na época até São Carlos foi uma possibilidade, né? E aí eu comecei a mexer, né? Me mobilizar para isso da metade do ano, né? No segundo semestre, né? da residência, que é quando o residente começa a ficar inquieto, tipo, e agora, né? O que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a fazer contatos e a vida me levou para o Celso Carvalho, que já foi convidado de vocês aqui, foi meu professor do mestrado e do doutorado. Eu estou, de uma forma, resumindo, né? Mas foram contatos com a Elaine Paulin, que já era aluna dele, então ela ia fazer um projeto de doutorado e a gente casou de fazer um doutorado com um mestrado. E aí eu comecei a entrar em contato com ele. E aí tudo se articulou para vir para São Paulo com o objetivo de fazer o projeto de mestrado, né, estudar. E na minha cabeça eu faria o mestrado e voltaria para Londrina, né? Mas é a história das pessoas que vêm para São Paulo. Muitos realmente vêm, estudam e voltam para suas casas, mas tem uma bela parcela aí de pessoas que acabam sendo envolvidas pelas oportunidades que São Paulo nos traz, né? Só que o que eu quero compartilhar deste momento divisor de águas é que foi o momento mais adverso para isso acontecer na minha vida, porque, de uma forma estrutural, foi o momento de maior dificuldade da minha família, né, sobre o ponto de vista financeiro. A minha família, a gente sempre... Eu nasci dentro de um contexto de oportunidades, né, então eu estudei tudo o que eu pude, que eu precisei. Meus pais conseguiram me dar essa oportunidade de estudar inglês, de fazer esportes, de estudar piano e tudo. Só que num determinado momento da jornada profissional do meu pai, as coisas começaram a não ir muito bem mais, né? E aí a gente entrou num momento na própria faculdade, no período ali da metade da faculdade para frente. Então, toda a minha residência foi difícil, mesmo estando lá em Londrina, né, economicamente falando. E no momento em que eu mais precisaria de um certo apoio no início, né, foi um momento que a minha família estava realmente numa situação difícil financeiramente, né? E aí o sonho de vir para São Paulo parecia ser bem difícil, né? Ao ponto de que numa determinada noite, eu conversando com a minha mãe, na varanda de casa, me recordo, a gente chegou à conclusão de que não era o momento, né? Eu teria a oportunidade de fazer mestrado em Londrina, num laboratório excelente, com profissionais que eu já conhecia, né? Com o conforto, né? A proteção de estar com a família. E aí a gente chegou numa conclusão, né? De que tá tranquilo, vamos seguir esse caminho, que é um caminho bom também, né?
No dia seguinte, eu me recordo da minha mãe vir com um discurso diferente comigo. E aí a influência do meu pai, que é falecido, ele faleceu logo após a minha defesa de mestrado, né, na jornada de luta contra o câncer. Mas no dia seguinte, minha mãe veio com um discurso diferente e totalmente influenciada pelo meu pai, né? E aí eu faço um pequeno parênteses antes de explicar o que aconteceu, né? Porque eu fiquei emocionado a forma como vocês escreveram no Instagram, né? Vocês colocaram assim, o menino, alguma coisa assim, né? O menino que saiu do... Como o menino sai do interior do Paraná. Isso. E vem para um dos maiores hospitais da América Latina. Eu fiquei emocionado com essa frase que vocês utilizaram, porque tem a palavra menino, né? E eu tinha já 24 anos, não era um menino, mas ao mesmo tempo parecia que eu era também um menino, porque eu me recordo da sensação de inexperiência, de profissional e pessoal, sabe? Eu estava justamente buscando ganhar experiência, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, né? E eu me recordo de que os primeiros momentos, as minhas primeiras vivências aqui na cidade de São Paulo, que é difícil o começo, né, de quem vem de fora, era como um menino mesmo que eu me sentia, desprotegido, fragilizado, sem conhecer as pessoas daqui. Mas, ao mesmo tempo, uma outra característica de menino é aquela coisa de não ter medo de sonhar, né? Então, assim, eu parecia que eu me sentia fraco e, ao mesmo tempo, eu me sentia tão forte, porque eu sabia tanto o que eu vim buscar aqui em São Paulo, que aquilo me mobilizava e me dava uma força que me impulsionava para seguir meus passos aqui na cidade de São Paulo. É do jovem ser destemido, né? Talvez a falta de frustrações suficientes faz a gente ser um pouco... de algum lado é bom, de outros a gente acaba batendo a cara na parede, mas ajuda a gente a alavancar esse começo, né? Não tenha dúvidas, né? Hoje, é aí que tá. Hoje, às vezes, a gente pensa 2, 3 vezes, né? E então, assim, até esse post de vocês me fez lembrar. Era como um menino mesmo. Apesar de ter 24 anos, eu me recordo subindo a estação de metrô com 2 malas nas mãos, que foi assim que eu vim para cá, né? Com 2 malas na mão, entrando numa kitnet que tinha uma geladeira, um fogão e um colchão. E um armário do próprio apartamento e com R$100 para passar o mês, né? Então foi assim, porque foi assim que Saudade dessa época, viu? Que R$100 dava para passar o mês. Não, dava mais ou menos, filho. Na cabeça dava, né? 2000 e... Foi em 2004, foi um ano antes de eu entrar no Círio, já antecipando já o que vem depois. O salário mínimo era R$300 nessa época, pô, R$100. Então, na verdade, eu lembro que esse apartamento, meus pais conseguiram dar o valor de 3 aluguéis, então eu entrei, aqui era perto da faculdade até, então todo o dinheiro foi para isso, e o que sobrou foi para comprar um colchão e daí ter o dinheiro para o resto do mês, daquele mês. E não era um ortobon, não era... Não era. Mas eu estava tão feliz, eu estava tão assim, entendendo que o meu sonho seria possível. Era aquela estrutura. O começo da coisa. E eu ia começar, né? Aí eu preciso voltar no que foi que determinou a mudança, né? Porque o meu pai teve uma conversa daí com a minha mãe naquela noite, que ele ouviu, ele escutou a nossa conversa, aquela coisa de que o pai escuta a conversa da mãe com o filho, a mãe escuta a conversa do pai com o filho. Qual era o nome do seu pai? Francisco. Perguntei da mãe, perguntou do pai também, para deixar registrado aqui. Isso. E eu lembro que daí eles conversaram, né? E a minha mãe, daí as palavras dela, né? Ela fala, olha, o que ele comentou sobre isso, por que eu mudei, né? Deixa o menino voar. Não prende ele aqui. Porque tinha também, talvez, por parte da minha mãe, aquela coisa da mãe não querer deixar, né? Por que ir para São Paulo, tão longe, né? Fica aqui em Londrina, tem tudo aqui e tudo mais, né? Mas a conversa dos dois foi muito no sentido de, tipo, a gente vai dar um jeito. Se esse é o sonho dele, se ele quer ir, se é o momento de ir para a cidade de São Paulo, a gente vai dar um jeito, né? E assim foi. Assim, essa palavra, né, deixa o menino voar,
ficou muito martelada na minha cabeça. E a minha mãe, ela é muito intensa na forma como ela narra os fatos. Eu nunca ouvi isso do meu pai enquanto ele era vivo. Mas eu ouvia isso a partir da minha mãe, né? E era como se eu conseguisse visualizar meu pai falando isso. Deixa o menino voar, né? E é por isso que hoje eu trago muito essa metáfora do voo. Eu falo muito para os meus orientandos, para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conviver, é sobre a oportunidade da gente agarrar tudo aquilo que nos permite voar. E voa. Vai voar e seguir teu sonho e seguir teu caminho, né? Então, isso ficou muito forte, né?